Aí, voltando aqui agora, novamente aqui no W3 School, né? Estudando aqui, eu vou traduzir para português. Aí, ó. Agora vamos ver sobre operador. Vou ver sobre operadores Python, né? Operadores Python. Os operadores são usados para realizar operações em variáveis e valores. No exemplo abaixo, usamos o operador mais para somar os dois valores. Então, basicamente, é, no Python, os operadores mudam. O operador de multiplicação não é um x e nem um ponto, que geralmente é usado na matemática no mundo normal, né? Normalmente. Só que no Python, ao invés de usar isso, a gente usa asterisco. Mas por enquanto que ele está falando de soma, que é operador de mais, então, né? Mais. Python divide os operadores nos seguintes grupos: operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores lógicos, operadores de identidade, operadores de associação, operadores bit a bit. Operadores aritméticos Python. Operadores aritméticos são, né, no caso, divisão, etc. Os operadores aritméticos são usados com valores numéricos para realizar operações matemáticas comuns. Por exemplo, mais, que é de adição, x mais y, que seria, por exemplo, 2 mais 3, seria 5. Menos, que é de subtração, né, que seria o tracinho que a gente vai usar para fazer a subtração, que seria tipo 3 mais, menos 2, igual a 1. O de multiplicação, a gente usa, no caso aqui, o asterisco, a gente não vai usar x nem ponto. Para representar a multiplicação, os asteriscos, então 3 vezes 2 seria, por exemplo, 6. O de divisão, que seria apenas o tracinho, a gente vai fazer 3 dividido por 2, que vai ser 1 ponto alguma coisa, né? Só que no caso aqui é divisão inteira. Quando usa apenas um tracinho, é divisão inteira. Quando usa dois tracinhos, é divisão com ponto flutuante. Então, se fizer, por exemplo, 3 dividido por 2 com um tracinho só, vai dar 1. Se fizer 3 dividido por 2 com dois tracinhos, vai dar 1,5. O resto da divisão, que é o módulos, né? O resto da divisão é o seguinte. Por exemplo, se você fizer 3 dividido por 2 e colocar em apenas de forma inteira, vai dar 1. E vai sobrar 1, né? Porque são 3. Então, 3 dividido por 2 dá 2 para... dá 2, que dá 1, né? Quer ver? Vou colocar aqui, por exemplo. Vamos aqui usar o código. Vamos colocar aqui 3. E aqui vai ser 3 dividido por 2, né? X é 3 e y é 2. O resto da divisão de 3 dividido por 2 vai dar 1. É, ó, 1. Se colocar 5 também vai dar 1. Quer ver por que vai dar 1? Mesmo que seja valor diferente. Porque 5 dividido por... Aí, ó, 5 dividido por 2 é 4. Né? Em forma inteira. Se for com ponto flutuante, vai ser 5 5 dividido por 2 é 2. Ponto 2,5. Quer ver? 5 dividido por 2 com ponto flutuante. Vamos mostrar aqui com ponto flutuante. Vai dar 2,5. Aí você pode ver aqui aí, ó, deu 2. E se a gente colocar aqui apenas 1, ó, não deu 2,5. Por quê? Acho que é com um tracinho só que é com ponto flutuante, não? Com um tracinho só que é com ponto flutuante. Aqui tá falando errado, ó. Aqui tá falando divisão, flor divisão. É porque aqui não tá sendo traduzido. Então, como eu não sei ler inglês, né? Acabei confundindo. Bom que corrigiu, né? Então, se colocar só um tracinho, vai dar aqui com ponto flutuante, que é 2,5. Porque 5 dividido por 2 dá 2, resta 1. Esse 1 seria 2 dividido por 1 seria tipo 5, entendeu? Como se fosse isso. É questão de matemática, né? Tem que ter matemática básica para entender isso. E de exponenciação, né? A exponenciação seria elevado. Então, a gente fizer 5 elevado a 2. Ou melhor, 2 elevado a 5, né? Vamos fazer assim. Não, 5 elevado a 2. Se a gente fizer 5 elevado a 2, ao invés de a gente usar várias multiplicações para tentar representar a exponenciação, a gente pode usar dois símbolos de multiplicação no Python, que seria no caso asteriscos, que vai dar 25, né? Seria a mesma coisa que 5 vezes 5. Se a gente mudar aqui para 3, por exemplo, vai dar 5 vezes 5, 25, depois vai 25, 125. Aí, ó. Operadores de atribuições Python. Operadores de atribuições, isso aqui é bem importante também. É uma forma de simplificar. Por exemplo, você quer que x, y, z
receba a soma de x mais a soma de y. E quer que imprima na tela o valor de z. Aí aqui ele vai mostrar 8, né, no caso, porque 5 mais 3 é igual a 8. Você pode fazer também da seguinte forma, você pode fazer o y, o próprio y, por exemplo, o próprio y recebe, ó, mais igual a x. O que ele vai fazer? Vai mostrar aqui, ó, tem que imprimir aqui, y. Aqui, ó. Ele vai mostrar na tela o valor de 8, mesmo, aqui ó, 8 novamente, porque y aqui está falando que recebe a soma de x mais a soma de y. Aqui esse daqui é sempre operador de recebe, quando tem só um igual é recebe. Então ele vai receber o seu próprio valor, é como isso aqui, que está escrito aqui, é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Recebe. É a mesma coisa. A diferença é que ao invés de você colocar y recebe y mais 3, ó, mais x, né? Y recebe y mais x, você pode colocar y mais igual, ó, mais igual a x, né? Que é um operador de atribuição. Aqui tem de soma, né? Aqui, ó, você pode ver. X mais igual a 3 é a mesma coisa que x recebe x mais 3, né? Só para constar que x aqui vale 5. Então a resposta disso aqui vai ser 8. O x aqui vai passar a valer ser 8, né? Tem o de menos, multiplicação, divisão, resto da divisão, divisão inteira, né? Esse daqui é a divisão com ponto flutuante, esse daqui é a divisão inteira, exponenciação. Esse daqui eu acho que, se eu não me engano, é de comparação, tem a ver com booleano. Esse daqui eu não sei o que é não, deixa eu ver isso aqui. Deu. Ah tá, esse daqui eu acho que é pra ver se. Quer ver? Aqui vai dar. Aqui eu acho que vai dar algum valor, deve dar 1. Eu acho que vai dar 1, quer ver? Não, deu 40. Tá, eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui eu ainda não aprendi. Interessante, isso daqui eu tenho que aprender. Aqui, ó, que vai falar. Ó, operadores de comparação são usados para comparar dois valores. Não, é exatamente o que eu estava pensando. Isso daqui é para ver se é igual. Então, por exemplo, eu vou imprimir na tela aqui. Vou colocar aqui um y. Recebe 5. Recebe 3. A gente vai imprimir na tela se x é igual a y. Obviamente não, então vai retornar falso, que é o valor booleano. Retornar falso porque x não é igual a y, né? Já que um é 5 e outro é 4. É diferente sim, para fazer o diferente, para ver se é diferente. X é diferente de y, a gente troca um dos iguais por ponto de exclamação, que se lê como diferente, né? Então escreva na tela se x é diferente de y. Aqui ele retornou verdadeiro. Esse daqui é para ver, eu acho que se é maior, né? Se x é maior do que y. Opa. X é maior do que y. Como é verdadeiro, vai retornar true. Agora, para ver se é menor, e para o outro lado, x é menor do que y, vai retornar false. Aqui tem o menos igual. Ah, tá. Isso daqui é se ele é menor, ó, falso. Ele é menor ou ele é igual a y, vai retornar falso, porque ele não é nem menor nem igual. Mas, por exemplo, se a gente colocar aqui o y agora valendo 5, então ele não é menor, mas ele é igual. Então, x é menor ou igual a y? Sim, verdadeiro. Retornou aqui. Vamos colocar aqui o de maior. E vamos colocar agora esse daqui como 4. X é maior ou igual a y? Sim, x é 5 e y é 4. Então ele é maior. Ele não é igual, mas ele é maior. Então é verdadeiro. Operadores lógicos. Operadores lógicos geralmente é muito usado em estruturas de condição ou de repetição. Operadores lógicos são usados para combinar declarações condicionadas, né? Estrutura de condições. Por exemplo, você quer fazer assim. If é se, né? 3 for igual, ó, if se x for igual a y and ó, ou se não, ou x for maior do que y, execute print x é maior do que y.
Vamos ver. Maior barra igual do que y, né? Aqui tá falando que é maior porque eu tinha digitado maior, né? X é maior ou igual do que y, né? Mas agora se a gente trocar esse número aqui por de menos, ele vai retornar também. Ele não vai retornar nada, ele simplesmente não vai executar nada, porque ele não é maior ele não é menor, mas também não é igual. Então esse comando aqui não vai ser executado. É a mesma coisa que a gente estava escrevendo aqui, ó. Print x menor ou igual a y. É a mesma coisa que isso, só que aqui ele estava retornando o valor booleano, aqui ele retorna também o valor booleano. Ele retorna verdadeiro ou falso, e se ele retornar verdadeiro, ele vai executar isso. Se ele retornar false, que é a mesma coisa que faz isso aqui, ele não vai executar isso aqui, né? Então a gente pode colocar aqui um senão, else. Senão, print x não é maior ou igual a y. Então vamos ver, agora ele vai retornar false. False, então x não é maior ou igual a y. Você pode ver que é a mesma coisa que ele executou aqui, está sendo executado aqui dentro. Então ele está falando x é igual a y ou x é menor do que y. Vamos agora trocar. E aí ele vai executar o que está dentro. X é maior ou igual que y. X é maior ou igual que y. E retornou verdadeiro. Então, como isso aqui retornou verdadeiro, ele executou isso aqui. Se isso aqui tivesse retornado false, ele teria executado isso aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também, com esses operadores lógicos, a gente pode criar um z e o z vai receber 5. Então, a gente vai falar assim, and, que é i, ou seja, se x for igual a y e x for igual a z, execute todos são iguais. Nem todos são iguais. Então, ele vai aqui igual, a gente pode colocar a mesma coisa aqui, x é igual a y, and x é igual a z. Vamos lá. False. Nem todos são igual. Por quê? Porque x é igual a y? Não. X é igual a z? Sim. Por mais que x seja igual a z, aqui é diferente. Aqui não é ou, né? Ou seja, se x é igual a z, se x é igual a y e x é igual a z. Então, se x é igual a y e x é igual a z, execute todos são iguais. Se não, nem todos são iguais. Agora, se a gente fizer o y valer 5, isso aqui vai retornar verdadeiro, porque x é igual a y e x é igual a z também. Então, ele vai retornar todos são iguais. Todos são iguais. Outra coisa também, tanto que eu vou demonstrar aqui, or e or. Se a gente voltar e colocar isso aqui 4 como estava valendo, ele também vai executar todos são iguais. Porque aqui é verdadeiro, né? Então se x é igual a z ou se x é igual a y ou x é igual a z. Então se x é igual a z, todos são iguais. Mas se a gente colocar 3 aqui, ele não vai ser igual a nenhum. Então ele não vai executar, então ele vai executar nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Operadores de identidade, Python. Operadores de identidade são usados para comparar os objetos, não se eles forem iguais, mas se eles forem realmente o mesmo objeto, com o mesmo local de memória. X is y, x is not y. Vamos executar isso aqui. Ele tem até com os comentários. Vamos apagar esses comentários aqui para conseguir ler melhor a estrutura do código. X Apple. X recebeu uma lista onde dentro dessa lista tem Apple e banana.
Y recebeu uma lista, onde dentro dessa lista tem Apple e banana. E Z recebeu X, ou seja, recebeu o que tem dentro de Z. Aqui ele está mandando executar se X não é Z. E ele retornou falso, porque X é Z. Porque se ele tivesse executado aqui X é Z, X e Z, ele vai retornar verdadeiro, porque X é Z. Ele está afirmando que aqui X é Z. Agora, se ele estiver afirmando que X não é Z, aí ele vai retornar falso aqui em primeiro. Ele vai retornar falso porque X é Z. Que ele estava mostrando aqui, ó, X é Y. Aqui ele retornou verdadeiro, porque X não é Y. Apesar dos valores serem iguais, não está gravado na mesma memória. Por exemplo, se eu modificar o que tiver dentro de X, vai modificar o que está dentro de Y. Mas se eu modificar o que está dentro de... se eu modificar o que está dentro de X, vai modificar o que está dentro de Z. Mas se eu modificar o que está dentro de X, não modifica o que está dentro de Y, porque são listas diferentes. Aqui ele está atribuindo a mesma lista que tem dentro de X para Z. Então se eu modificar a lista que está em X, modifica também a lista que está em Z. Aqui ele está falando que X é diferente de Y e que ele retornou false. Né? Por que ele retornou false? Se X não está atribuída a Y, diferente de X está atribuída a Z. Ele retornou false porque X não é diferente. Todos os valores que tem aqui dentro de Y são os mesmos valores que tem aqui dentro de X. Então se a gente trocar aqui, por exemplo, colocar mais um A aqui em banana, ele vai retornar verdadeiro porque é diferente. Esse daqui tem uma banana com um A a mais. Aí, ó, verdadeiro, é diferente. Então se X é diferente de Y, sim. Mas agora se os valores forem iguais, é outro motivo. Isso daqui é operadores de identidade. E isso daqui são outros operadores, são operadores de comparação, né? Então esse daqui é operador de identidade, esse daqui é operador de comparação. Ele está comparando o que tem dentro de X com o que tem dentro de Y. E aqui ele está vendo se a identidade de X é a mesma identidade de Z. E é. Então se colocar isso, X é Z? Sim, porque os dois são a mesma coisa praticamente, só muda o nome da variável. E X não é Y, verdadeiro, porque X não é Y, X não é a mesma coisa. Apesar de ter os mesmos itens dentro, não é a mesma lista, são listas diferentes. Operadores de associação, ou seja, se existe, por exemplo, se existe X, vamos executar esse código aqui que vai ser melhor. Aqui, ó, é que ele está fazendo banana em X, ou seja, ele retornou verdadeiro, porque dentro de X tem banana, a palavra banana. Se a gente colocar aqui um B maiúsculo, banana com B maiúsculo, ele vai retornar false, porque não existe banana com B minúsculo dentro de X. Então banana existe dentro de X, ou seja, em X tem banana? False, não tem, tem banana com B maiúsculo. Agora, por exemplo, se for com B minúsculo é outra coisa. Mas se a gente colocar not in banana, ele vai retornar true, porque realmente não tem em X a palavra banana com B minúsculo, mas com B maiúsculo tem. Viu? Não tem, ele retornou verdadeiro porque não tem. Eu estou afirmando aqui, dentro de X não tem banana, ele é verdadeiro. Agora se eu afirmar dentro de X tem banana com B minúsculo, ele vai retornar falso, porque tem banana, mas é banana com B maiúsculo. Operadores bit a bit, isso daqui eu ainda não sei. É algo que eu ainda não sei, na verdade. Tá. Isso daqui eu tinha estudado em outra coisa, eu não tinha estudado em Python. Na verdade, eu acho que eu nem estava estudando programação, que é AND OR. Eu acho que eu estava estudando redes de computadores, eu tinha visto isso aqui. Operadores bit a bit seria o I, o AND, né? O OR, né? O SHOR é uma... Eu sei o que é, mas eu não sei explicar, porque faz muito tempo que eu vi isso. O NOT, o zero few left, shift e single direction, sei lá o que. Vou colocar isso aqui pegar um tradutor. Como eu estou estudando Python em vídeo, eu vou estudar isso aqui, já que eu não sei o que é isso aqui dentro de Python, pelo menos. Opa, português. Define cada bit como se ambos os bits forem. Mas peraí, isso daqui... não, isso daqui é usado para comparar números binários. Tanto que aqui não tem como você executar isso daqui, porque, por exemplo, vou tentar fazer alguma coisa que usa isso.
Eu acho que aqui ele nem lê como... Ali, ó, ele nem lê como alguma coisa, tipo... Você pode ver que a cor do is é diferente dessa daqui. Não é muito usado isso. Eu não vou nem usar isso aqui não, porque eu não sei exatamente. Não vou nem estudar muito sobre isso não. Depois eu pego um livro quando eu tiver bem mais avançado que deve falar sobre isso. Mas por enquanto eu não vi nada sobre isso nos meus estudos. Eu já cheguei até a parte de manipulação de arquivos e módulos. Matplotlib, sei lá. Eu ainda não estudei não, mas a parte de manipulação de arquivos e módulos eu já tenho uma noção. E eu nunca vi sobre isso. Teste com exercícios. Multiplique 10 com 5 e imprima o resultado. Então aqui é para usar os operadores, como isso daqui é de operadores. Para usar a multiplicação a gente usa o asterisco, então 10 vezes 5. Dividir, isso daqui pode ser com o número inteiro. Não, isso daqui é com ponto flutuante. Então vai ser 10 dividido por 2, vai dar 5.0. Quanto que eu posso tentar fazer aqui, ó. Print 10 dividido por 2 vai dar 5.0, porque ele está mandando executar com ponto flutuante. Vamos ver. 5.0. Agora, se fosse o número inteiro, iria ser só 5. Porque não ia ter o ponto flutuante, é claro. Bom, vamos lá. Correct. Apple is fruits. Na verdade aqui ele está pedindo para fazer o que? Correct, operador, check se Apple is presente. É para checar se existe Apple dentro de frutas, né? Dentro da lista fruits. Então Apple in fruits, ou seja, se existe a palavra Apple dentro de frutas. Correct. Se use a comparação correta de operadores e checa se 5 não é igual a 10. Então se 5 é diferente de 10, ou se 5 é diferente de 10, que é que ele vai escrever na tela. Se 5 for diferente de 10, ele vai escrever 5 e 10, eles não são igual. Viu? Que use a lógica correta de operadores para checar a lista, se a lista é verdadeira, eu acho. A lista, eu não sei se é o war. Vamos tentar, eu acho que é o war. É que ele estava mostrando ali. Opa. Vou voltar nessa aqui. É que ele tá checando se x... se 5 é igual a 10 ou se 4 é igual a 4. E como 4 é igual a 4, ele executou. Se ele tivesse falando que se esse 4 aqui fosse um 5, ele não iria executar porque 4 não é igual a 5. Python listas, o próximo que deve aparecer aqui vai ser listas. E lista é algo que eu achei complicadinho, viu? É um pouco complicado, que é um tipo de array, né, se não me engano. Mas é interessante e importante também. É importante saber o conceito para melhorar o código. Ao invés de você criar várias variáveis, você cria uma só, contendo vários conteúdos dentro de uma só, sem ter que criar várias variáveis para vários conteúdos.